Bom dia, olá meus amados irmãos e amigos, aqui irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 29 de junho de 2025, são 6h25 da manhã, estaremos aqui começando logo mais a leitura. Lembrando que hoje estaremos lendo o livro de Êxodo, capítulo 13 e 14, e depois pularemos para Mateus 19, do versículo 1 ao versículo 15. A leitura aqui é a leitura bíblica sem comentários dos textos lidos, alternando Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? A versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida. Tudo bem? Em breve nós começaremos com a oração e a leitura da palavra do Senhor. Aguardem. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia estarmos aqui para ler a tua palavra. Muito obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade, porque muitos queriam ter e não têm, pelas perseguições, pelo dia a dia corrido. Ah, meu Pai, tem misericórdia, principalmente essas nações que muitas vezes nem a Bíblia é traduzida no seu idioma, elas têm, pelos governos opressores que existem, que não permitem pregar o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meu Pai, para aprender a tua palavra e, se possível, colocar em prática, para que sempre possamos viver o que nós lemos. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e dá um dia de paz, meu Senhor, para todos que estão aqui engajados neste projeto de leitura diária da Bíblia, tal qual possamos concluir em um ano. Abençoa grandemente esta leitura, nos dá sabedoria através do teu Santo Espírito, que ele que revela o que está por trás das sagradas letras, e que possa ser uma lição para a nossa vida, tudo que nós lermos e refletirmos aqui, meu Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa esta leitura em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, vamos para o livro de Êxodo. Hoje serão 2 capítulos, Êxodo capítulo 13 e Êxodo capítulo 14. Vamos lá. Êxodo capítulo 13 tem como subtítulo: Os primogênitos são santificados a Deus. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardará este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir,
o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos agora, meus amados, entrar Êxodo capítulo 14, tem como subtítulo Deus anuncia a ruína dos egípcios. Versículo 1 do capítulo 14 diz assim, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros.
E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar com um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Terminamos aqui, amados, Êxodo capítulo 13 e capítulo 14. Vamos agora para o livro de Mateus, Novo Testamento. Vamos ler capítulo 19, versículo 1 ao versículo 15. Mateus 19 tem como subtítulo acerca do divórcio. Versículo 1 fala assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem a seu pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que eu receba. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Somente até o versículo 15,
Amados, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti, Deus Todo-Poderoso, Deus Protetor, Deus Provedor, seja dado sempre toda honra e toda glória. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de leitura da Tua Palavra. Que possamos, meu Pai, se tivermos outra oportunidade, refletir novamente no texto que foi lido, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Porque a cada vez que nós, Pai, se dedicamos a ler a Tua Palavra, Tu está disposto a nos ensinar, a revelar o que está oculto, a nos dar resposta, a nos trazer ensinamento, e que possamos, meu Pai, colocar em prática, porque isto é o essencial na leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui, irmãos, pegar a nossa folhinha de controle. Tudo bem? Hoje entramos no 27º dia de leitura. Lemos Êxodo, capítulo 13 e 14, no Antigo Testamento. Depois pulamos para o Novo Testamento e iniciamos Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 15. Hoje, 29 de junho de 2025. Hoje, domingo. Peço aos amados irmãos que participem da escola dominical, participem dos trabalhos da igreja, não deixem de contribuir, de ajudar seus pastores, sua liderança, certo? Mais tarde tem culto, talvez alguns vão agora para o culto de manhã. Que o Senhor os abençoe grandemente, dê um dia de paz e livramento. E amanhã, se Deus permitir e saúde estivermos, estaremos aqui para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Muito obrigado a todos que estão orando e acompanhando este projeto. E eu agradeço mais uma vez por tudo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Até mais.